Hoje eu vou ler para vocês Quem Casa, Quer Casa. Bem-vindos ao canal Contos que eu conto. Malu se casou antes de completar 20 anos. Alexandre tinha 23. Era muito jovem ainda, mas aos olhos de Malu, adulto o suficiente para assumir a responsabilidade de um novo lar. A lua de mel seria em Poços de Caldas. Não nas ilhas de Taparica, como ele havia lhe prometido durante um ano inteiro. Somente um mês antes do casamento, ele a colocou a par da mudança de seus planos. Além de levar boa parte de suas economias, a mãe estava preocupada com uma viagem tão longa. Poços de Caldas era logo ali, e se acontecesse alguma coisa, bastava um telefonema e ela correria ao seu encontro. Claro que isso ele não contou para Malu. Disse apenas que achava melhor seguir o conselho da mãe, que era uma pessoa sábia e de muito bom senso. A menina não gostou da mudança de planos. Tinha sonhado tanto com aquela viagem. Não ficou feliz em ver seu sonho desmoronar. Poços de Caldas era o último lugar que desejava passar sua lua de mel. Mas aquela não era a única mudança de planos de Alexandre. E esta sim, caiu em sua cabeça como uma bomba. Estou pensando, Malu. Aliás, foi ideia de minha mãe. Por que alugarmos um apartamento se a casa de meus pais é tão grande? Não acha que ela tem razão? Malu ficou atônita. Até quando Alexandre acataria tudo o que a mãe lhe dizia? Enquanto ela tamborilava os dedos na mesa do restaurante, Alexandre continuou falando. Por falar nisso, já liguei para a imobiliária e cancelei a reserva. Então vocês decidiram mesmo antes de saber a minha opinião? Ela perguntou com uma voz doce como mel e os olhos soltando chispas de ódio. Meus pais te adoram, Malu. Não tive dúvidas de que você aceitaria. Um casal vindo em direção à sua mesa a impediu de responder. Os sogros sorriram ao cumprimentá-la. Malu sorriu também. Esperava que Alexandre não tocasse no assunto na presença dos pais. Ela ainda não tinha dado a sua opinião. Mas a futura sogra não resistiu. E então, Malu, gostou da sugestão de morarmos todos juntos? A garota tomou um gole do seu refrigerante antes de responder. Acabei de saber, dona Dirce. Não tive tempo de pensar a respeito, mas prometo que pensarei. Mãe e filha se entreolharam e mudaram de assunto. Se eles pensavam que ela seria facilmente manipulada, estavam redondamente enganados. Alexandre não a conhecia. E nem ela o conhecia também, ela deduziu. Amava o noivo, namoravam há 3 anos, mas não estava gostando de vê-lo tomar decisões sozinho, como se ela não existisse. E pior, decidido junto com sua mãe. Demoraram mais de 2 meses para encontrar aquele apartamento. E agora, com um prazo tão curto, dificilmente encontrariam outro antes do casamento. Gostava dos sogros, mas morar com eles era outra coisa. Tinha concordado em pedir demissão do emprego para tornar-se dona de casa, mas agora tinha que rever seus planos também. Parar de trabalhar para ser dona de sua própria casa não seria a mesma coisa que parar para ficar o dia inteiro numa casa que já tinha sua dona. Foram almoçar na casa do noivo no dia seguinte, como ficara certo no dia anterior. Na mesa, durante o almoço, dona Dirce lhe informou. Achei que como você vem morar conosco, Malu, não vou mais precisar da faxineira. Afinal, seremos 2 mulheres numa casa. Malu olhou para o noivo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas ele nada falou. Então achou que era hora de pôr suas asas de fora. Bem, dona Dirce, eu acho que a senhora tem razão. Mas eu ainda não decidi se venho morar aqui. Ainda não tive tempo de pensar a respeito, mas de uma coisa estou certa.
Se eu vier, não pedirei demissão. Eu adoro o meu trabalho e do meu salário também. Todos emudeceram. Malu então continuou. Outra coisa, gosto de vocês e acho que nos daremos muito bem morando juntos. Mas como diz o ditado, quem casa quer casa. Sendo assim, você não podia ter tomado essa decisão sozinho sem me consultar, Alexandre. Então ficaremos aqui até conseguirmos um outro apartamento. E pararei de trabalhar quando tivermos filho. Isso é, se até lá eu não mudar de ideia. Acho mais sensato. Disse as últimas palavras olhando para Alexandre. Sua fala não deixou dúvida que não deixaria ser manipulada por ninguém. Por algum tempo, todos permaneceram em silêncio. Depois o pai de Alexandre falou. Parabéns, Malu. Estou de acordo com você. Pelo visto, você sabe muito bem o que quer. E não seremos nós a atrapalhar a vida de vocês. Alexandre apertou a mão da noiva. Parecia satisfeito com suas palavras. Desde sempre fora manipulado pela mãe. Era hora de se libertar. Dona Dirce sorriu e, a contragosto, concordou com o marido. No dia seguinte, Alexandre ligou para a imobiliária e o apartamento continuava à sua disposição. E como sempre terminam as histórias de contos de fada, os pombinhos se casaram e foram felizes para sempre.